Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com você sobre o tema família e nós vamos falar sobre a casa que Deus quer. No livro de Salmos, capítulo 127, versículo 1 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Nós precisamos entender que a família é algo muito importante para a sociedade. Na verdade, a família ela não foi criada aleatoriamente, não foi alguém que teve a ideia, olha, eu vou formar uma família, não. A família ela é uma instituição que foi o próprio Deus quem instituiu, quem criou. Por isso a família ela é muito importante. Nós observamos nas redes sociais, naquilo que nós temos visto aí nos dias de hoje, que a família ela tem entrado numa espécie de descrédito, não porque nós queremos ou porque o ser humano quer, mas nós observamos que a mídia, com as suas propagandas e as suas ideologias, muitas vezes tem tentado entrar na mente das pessoas e trazer aqui para nós, os seres humanos, para mim, homem, e para as nossas esposas ou para as mulheres, né, de uma forma em geral, para todos de uma forma em geral, que a família não é algo tão importante, não é algo que é tão necessário. Mas, na verdade, é sim, porque foi o próprio Deus quem estabeleceu, quem criou, e tudo que Deus faz é perfeito, e tudo que Deus faz é bom. Eu queria dizer para vocês que nós vamos montar aqui um desenho para nós entendermos melhor o tipo de casa que Deus espera de nós, o tipo de família que Deus espera de nós. Primeiro, a família em si, ela precisa estar estabelecida em uma base. Nós não podemos fazer uma casa num terreno arenoso, onde o terreno ele não é próprio para se formar uma família, ou se formar uma casa, ou se construir uma casa. Nós estamos falando de um terreno bom, um terreno que seja firme para que essa casa venha a ser construída e para que essa casa ela possa sobreviver por muito tempo. Então, Cristo, ele é a rocha, ele é o terreno que você precisa, ele é o terreno ideal. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20 e 22, fala assim, edificando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a base sobre a qual devemos edificar a casa, para que seja forte, é a rocha que é Cristo Jesus. É a base. Se não for em Cristo, nós não temos hoje uma família estruturada. Se não for uma família que anda nos conceitos da palavra de Deus, que não anda nos princípios da palavra de Deus, que não tenha Jesus como a base, essa família, ela tendenciosamente, ela não vai ser uma família que durará muito tempo, principalmente pelos ataques que nós observamos em todos os âmbitos das nossas mídias e outros segmentos contra a família. Então, nós precisamos preservar a família e essa família ela só consegue sobreviver nos tempos em que nós estamos vivendo, principalmente quando ela está com a base bem estruturada e essa base ela é Jesus. A segunda coisa que eu aprendo e que eu vejo que há uma necessidade ao construir uma casa não é ficar só na base, eu preciso também ter paredes para essa casa para que haja proteção, né? Então, lá em Neemias, capítulo 4, versículo 14, a parte B fala assim, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai-vos pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. As paredes da casa são a proteção do lar, e isso é tarefa de cada um na família. No tempo de Neemias, nós vimos que ele edificou um muro ao redor da cidade, com as casas cercando ali a cidade, e cada família edificou um muro perto da sua casa, ou seja, a família ela precisa de uma forma geral, cada um fazer a sua parte, ter o seu papel fundamental, cada um precisa levantar o muro, né? Levantar as paredes que estão na sua direção, para quê? Para que a família possa estar sempre protegida. A família ela é algo que nós precisamos preservar nos nossos dias. E a família precisa de proteção. E essa proteção, nós só vamos construir essa proteção quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós lemos a palavra de Deus e quando nós colocamos essa palavra em prática. E essa palavra, ela nos traz proteção, ela nos traz bênçãos para as nossas vidas e nos blinda de todo o mal, de
tudo aquilo que vem a ser lançado contra nós são as paredes. As paredes é a palavra de Deus e a família precisa sim estar pautada na palavra de Deus para que possa crescer. Terceira coisa também que não pode faltar numa casa é o teto. E o teto aqui, ele representa a presença de Deus. Salmo de 91, versículo 1 fala que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. A presença do Senhor deve ser a cobertura da família e um contato aberto com a glória de Deus. A presença do Senhor precisa ser fundamental numa família. Precisa ter diálogo em uma família. Nós precisamos ter diálogo tanto entre nós, mas também com Cristo. Nós precisamos estabelecer a presença de Deus em nossa casa. Então, quando nós andamos na presença de Deus, tudo é tranquilo. Uma família pode passar por maior dificuldade que seja, mas quando vir aqui a chuva de granizo, quando vir as tempestades, nós observamos que a presença de Deus ela é suficiente para nos proteger. Outra coisa que não pode faltar é água. Eu acho que uma das coisas fundamentais que deve ter numa casa é água. Uma casa sem água é terrível. Sabe quando falta água na nossa casa, tanto que é ruim, né? A gente fica torcendo para voltar rápido, porque se não voltar, nós vamos ficar sem água e o negócio vira um caos. Então a água é fundamental para que uma casa seja uma casa limpa, uma casa que realmente seja assim, uma casa abençoada, uma casa limpinha, uma casa estruturada. E nós falamos aqui que a água representa a fé. Em João 7,38 fala, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Como não pode haver falta de água numa casa, também não pode haver falta de fé, que faz fluir a presença de Deus em nossa vida, em nosso lar. Então, quer ter uma casa abençoada? Ensine os seus filhos e busque a Deus com toda a sua fé, porque Deus vai abençoar a sua casa através da água que aqui tipifica a fé. Outra coisa que não pode faltar também na nossa casa é a luz. E a luz aqui, ela é simbolizada pela palavra de Deus, pela Bíblia. Salmo 119, versículo 105 fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a Bíblia ela deve ser um lugar de destaque para a casa e para a família, não como um ornamento, né? Que tem muitas pessoas que colocam a Bíblia assim em cima da estante, na cabeceira ali da cama e deixam ela aberta ali até mesmo no Salmo 91. Não é isso. A Bíblia ela precisa ser algo que seja cravada literalmente no nosso coração, para que nós possamos fazer aquilo que é a vontade de Deus. A Bíblia até ela fala o seguinte, que quando nós, né, nós como pais, nós devemos escrever até assim na parede das nossas casas, no umbrais das portas, na geladeira, para todo lado. Escrever para quê? Para que nós passamos assim e vejamos os versículos da palavra de Deus e esses versículos possam literalmente entrar nos nossos corações, para que nós possamos colocar em prática tudo isso e para que os nossos filhos também possam ver e também colocar em prática. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa ser literalmente luz para cada um de nós. Então, só para nós concluirmos agora, não deixe de lado a presença de Deus. Deixe que Deus seja o arquiteto da sua casa. E para mim terminar, a palavra de Deus nos diz que a casa que o Senhor quer é uma casa que ele possa ter liberdade para entrar dentro. A Bíblia fala assim, ó, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei e ali cearei com ele, né? A casa vista por Deus é assim, não importa se é grande, se é pequena, se é um lugar, tem que ser um lugar que seja firme na rocha, com proteção, com a presença de Deus, onde o Senhor possa ter a liberdade de fluir através do seu Espírito e que a palavra de Deus possa ser luz para cada um de nós. E Deus abençoe a sua vida.